Graça e paz de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos do pastor americano Rick Warren. Nesse livro, ele apresenta um devocional. Devocional é um livro onde ele apresenta uma meditação com base na Bíblia para o nosso crescimento espiritual. E o objetivo desse devocional é apresentar para todas as pessoas um plano que foi realizado por Deus. Deus tem propósitos para a vida de cada um de nós. E é porque muitas pessoas não sabem qual é o propósito de Deus para a vida delas que elas ficam batendo a cabeça. Elas não sabem a razão pela qual as coisas ruins acontecem na vida delas. Elas não conseguem usar as situações da vida para o seu próprio crescimento e para o seu autodesenvolvimento, para que possam colaborar com o crescimento e ajudarem outras pessoas. Mas elas não conseguem isso porque elas não entendem o propósito. Existem pessoas que, como Jó, passaram por perdas financeiras, perda de todos os filhos, perda da própria saúde, ataque dos seus próprios amigos e que usaram essa situação para serem um exemplo de fidelidade, resistência, perseverança, paciência, resiliência e serem exemplo para as futuras gerações. Existem pessoas que passam por isso e cometem suicídio. Dizem, eu não consigo entender isso, então eu vou pôr cabo, vou pôr um fim na minha vida. A falta de entendimento a respeito do propósito de Deus para a própria vida faz as pessoas sofrerem e tomarem decisões erradas. É por isso que esse livro, Uma Vida com Propósitos, desse pastor americano Rick Warren, é uma excelente ferramenta para o crescimento espiritual e até mesmo para o seu desenvolvimento pessoal. Se você tem pessoas na sua família, se você tem amigos, se você tem problemas com os seus filhos, dê esse livro e incentive as pessoas a lerem esse livro. Porque quando elas entenderem o propósito de Deus na vida delas, elas serão pessoas diferentes. Esse livro começa com uma pergunta: afinal de contas, por que estou aqui? E ele usa os primeiros 7 dias para nos dizer, no dia 1, que tudo começa com Deus. Nós precisamos começar com Deus, porque foi Ele que criou cada um de nós. No dia 2 ele fala, você não é produto do acaso. Então ele explica que todas as situações que aconteceram com você desde o seu nascimento, mesmo se você foi adotado, se o seu pai abandonou a sua mãe, ou se você passou por situações de doença, ou se você teve alguma perda, ou se você ficou órfão, tudo isso não significa que você está jogado na terra, mas você não é produto do acaso. No dia 3 ele fala o que dirige a sua vida. No dia 4 ele fala que nós fomos criados para a eternidade. É por isso que todo ser humano tem um anseio e uma preocupação com a vida após a morte. Em algum momento da vida nós pensamos nisso. No dia 5 ele fala que Deus tem o ponto de vista dele a respeito do significado da vida. E nós precisamos entender o que é a vida para Deus. E ele explica que para Deus a vida é um teste, onde nós somos testados. É por isso que todos passamos por provações ao longo dessa vida. Para Deus, a vida também significa um cargo de confiança. Todos nós recebemos dons, talentos e habilidades para servirmos a Deus, ajudando os outros com aquilo que recebemos de talentos e dons e habilidades. No dia 6,
ele completa o ponto de vista de Deus. Para Deus, a vida é uma atribuição temporária. Nós vamos viver aqui na Terra por um período de tempo. Depois, acabou a nossa oportunidade de fazer alguma coisa. E no dia 7, ele termina a resposta para a pergunta, afinal de contas, por que estamos aqui? Dizendo que a razão de tudo é, estamos aqui para adorar a Deus. Então ele explica quais são os 5 propósitos de Deus para nós. O primeiro propósito, você foi formado para adorar a Deus. O segundo propósito, você foi chamado para fazer parte da família de Deus. O terceiro propósito, você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Cristo é o modelo dessa família, a família de Deus. Por isso nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo, porque nós fazemos parte da família de Deus. O quarto propósito, você foi moldado para servir a Deus. Nós servimos a Deus com os nossos dons, talentos, habilidades, com aquilo que nós recebemos dele. Nós servimos a Deus ajudando as outras pessoas aqui na Terra para cumprir o propósito dele. E o quinto e último propósito, se nós fomos feitos para adorar a Deus, para fazer parte da família de Deus, para sermos semelhantes a Cristo, para servirmos a Deus, então nós temos uma missão. Você foi chamado para a missão de evangelizar, comunicar a boa nova para outras pessoas. Quando você entende esses propósitos de Deus na sua vida, você consegue ter uma vida mais direcionada para a sua alegria e para a sua felicidade. Mesmo quando você está passando por situações difíceis, você consegue ter alegria porque você entende que você está passando por aquela situação para algo que vai produzir um resultado prático na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Então, esse é o resumo dos 5 propósitos. E aí do dia 8 até o dia 14, são 7 dias que ele explica por quê, o que significa que nós fomos formados para adorar a Deus. Do dia 15 até o dia 21, nós já fizemos a leitura, ele explica o que significa a família de Deus e como é importante fazer parte da família de Deus. Nós lemos ali que fazer parte da família de Deus implica fazer parte de uma igreja local, onde nós poderemos ter contato com outras pessoas e poderemos ajudar uns aos outros, poderemos ouvir uns aos outros e poderemos melhorar uns aos outros. E aprendemos que fazer parte da família de Deus significa ter o entendimento de que dentro da igreja haverá pessoas que bebem, se prostituem, que ainda fumam, que ainda não se vestem de maneira adequada, que ainda precisam crescer espiritualmente, mas que tudo isso faz parte da nossa família. Porque numa família existem pessoas que precisam de ajuda. E a igreja também é assim. Nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus e fomos chamados também para ajudar a nossa família. Isso traz uma visão importante daqueles que são os desigrejados, que falam, eu não vou seguir nenhuma igreja porque lá tem um monte de pessoas com defeito. Sim, as pessoas estão ali porque elas precisam de crescimento. Depois, nós entramos no terceiro propósito e nós lemos do dia 22 até o dia 28, que você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Nesse processo de nós sermos semelhantes a Cristo, nós lemos que Deus usa as provações, que são como fogo, para nos testar e para que nós passemos pelo fogo e sejam queimados os nossos pecados.
e também nós passamos por tentações. E a tentação, ela é muito importante, porque a tentação é a oportunidade de mostrar que nós fomos tentados, mas nós escolhemos e decidimos pelo caminho de sermos semelhantes a Cristo. E aí nós chegamos no propósito número 4, que é esse propósito que fala que você foi moldado para servir a Deus. E nós começamos a ler isso no dia 29. Agora lemos ontem nós lemos o dia 30 e hoje nós vamos ler o dia 31. Então, o dia 31 fala sobre entender a sua forma. E esse dia 31 é a continuação de ontem, no dia 30. Antes de entendermos aqui o dia 31, vamos voltar aqui para o dia 30 e lembrar que no dia 30, que foi ontem, nós lemos aqui, que Deus, ele dá uma forma para cada um de nós. Cada um de nós recebe um tipo de ser diferente. Ontem nós lemos que ninguém tem o mesmo batimento cardíaco, ninguém tem a mesma impressão digital, ninguém é igual a todo mundo. E ontem ele falou que algumas pessoas ficam com inveja do dom espiritual que outro tem. Outras pessoas cometem o erro da projeção de dom. Elas querem andar só com pessoas que têm o mesmo dom que elas. Mas nós aprendemos ontem que Deus trabalha na diversidade. Por isso Deus derrama dons diferentes na vida das pessoas. E nós vimos que ele citou o texto de 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo explica que existem 9 dons e as pessoas são diferentes na composição dos dons que recebem de Deus, porque cada um foi chamado para realizar um trabalho diferenciado, onde todos dependem de todos. Ninguém pode ser arrogante e orgulhoso dizendo que tem todos os dons, porque depende de outro. E ninguém pode se considerar tão pequeno e insignificante dizendo, eu não tenho nenhum dom. Se você tem se sentido assim, é porque você ainda não descobriu o seu dom, o dom que Deus deu para você. Não fique com inveja dos outros com os dons que estão usando. Preocupe-se em conhecer os dons que Deus derramou sobre você. E aqui no dia 30, ele explicou que toda vez que Deus nos dá uma missão, ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. Então ele colocou um acróstico aqui. Acróstico é quando eu coloco uma frase abaixo da outra e na vertical forma uma palavra. Então aqui nós vemos que aqui forma a palavra forma, quando você lê de cima para baixo, e essa forma fala de 5 coisas que Deus dá para cada um de nós. Ele nos dá uma formação espiritual, ele nos dá opções do coração, ele dá para nós recursos pessoais, ele nos dá um modo de ser individual, particular, e ele nos dá experiência. Ele nos coloca em várias áreas, para nos dar experiência. E ontem, no dia 30, nós lemos sobre formação espiritual, que Deus derrama dons espirituais diferentes na vida de cada pessoa. Isso é formação espiritual. Ontem, nós também lemos o ponto 2, opções do coração. Nós lemos que as pessoas, naturalmente, têm vontade de fazer mais uma coisa do que outra. Você encontra pessoas que gostam, por exemplo, de trabalhar com arquitetura. Mas tem outras pessoas que não se importam nem um pouco com isso. Elas estão preocupadas em saber a respeito de moda. E outras pessoas estão mais preocupadas em conhecer esportes. Por quê? Porque Deus colocou as opções no coração de cada pessoa. E ontem nós falamos sobre isso, que muitas vezes os pais não entendem os filhos, querendo que eles sejam a sua cópia.
Não incomode o seu filho ou a sua filha quando eles seguem opções diferentes das suas. Deus está trabalhando na vida dele e na vida dela para que eles sejam aquilo que Deus preparou-os para serem. Assim também, você não deve se preocupar em ser a cópia de outra pessoa. Agora, hoje, que é o dia 31, ele vai continuar falando a respeito dessa forma. Hoje ele vai falar sobre os recursos pessoais a seguir. Então vamos voltar aqui. Nós estamos entendendo essa questão da forma, de como Deus dá um molde para cada um de nós. Primeiro, a formação espiritual, ele nos dá dons diferenciados. Segundo, as opções do coração. Cada pessoa tem as suas próprias vontades, aquilo que mais gosta de fazer e aquilo que não gosta. E cada pessoa tem os seus recursos pessoais. Ele falou ontem também que essa questão das opções do coração, nós percebemos que quando seguimos o nosso coração, nós não precisamos de estímulos para fazer aquilo. Uma pessoa que gosta de esportes não tem dificuldade nenhuma em praticar esportes. Uma pessoa que gosta de tocar instrumentos musicais não tem dificuldade nenhuma em ficar horas e horas fazendo isso. Mas uma pessoa que não gosta de fazer aquilo precisará de muita força e muito estímulo para realizar aquela atividade. Por isso, você precisa saber qual é o dom que Deus deu para você. Agora, vamos entrar no dia 31, que ele vai falar a respeito dos recursos pessoais. Ele está explicando essa questão da forma. Então, entendendo a sua forma, dia 31. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Isso está escrito em Salmos 139, versículo 13. Aqui ao lado tem um QR Code. E nesse QR Code você pode acessar um vídeo que foi criado pela equipe do pastor Rick Warren sobre esse dia 31. Eu vou ampliar esse QR Code, vou colocar aqui no centro da tela e você pode usar a câmera do seu celular para copiar esse QR Code e assistir o vídeo que foi criado pelo próprio autor do livro sobre o dia 31. Se você não conseguiu capturar a imagem, você pode pausar esse vídeo aqui e capturar essa imagem para assistir no momento que for melhor para você. Vamos agora para a leitura do dia 31. Entendendo sua forma. Somente você pode ser você mesmo. Deus projetou cada um de nós de modo que não houve réplica em todo mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam você tão único. Isso significa que ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita por mais ninguém. A Bíblia diz: existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. No capítulo anterior, vimos as duas primeiras, os dons espirituais, que é a formação espiritual, e o coração, as opções do coração. Agora, veremos o restante de sua forma para servir a Deus. Forma. Aplicando os recursos pessoais. Então hoje nós vamos ver aqui a questão dos recursos pessoais na nossa forma. Os recursos pessoais são os talentos com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm habilidade natural com as palavras, já nascem falando. Outras têm habilidades atléticas inatas, destacando-se pela coordenação motora. Outros ainda são boas em matemática, música ou mecânica. Quando Deus quis construir o tabernáculo e fabricar todos os utensílios para adoração, providenciou artistas e artesãos que possuíam destreza, habilidade e plena capacidade artística
para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 31, versículos 3 ao 5. O Senhor, ainda hoje, concede essas habilidades e milhares de outras para que possamos servi-lo. As habilidades vêm de Deus. Até mesmo as habilidades usadas para pecar foram dadas por Deus. Estão apenas sendo mal utilizadas ou corrompidas. A Bíblia diz: Deus dá a cada um de nós habilidade para fazer bem determinadas coisas. Romanos capítulo 12, versículo 6, parte A. E visto que as capacidades naturais provêm de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto os dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. É uma afirmação ridícula. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas, que estão adormecidas dentro de você. Vários estudos revelaram que uma pessoa comum possui entre 500 e 700 habilidades, muito mais do que você imagina. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. A mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo, como ocorre quando o seu sistema digestivo está trabalhando. O olfato pode perceber até 10 mil odores diferentes. O tato pode detectar um elemento com 1 micron de espessura e a língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma criação maravilhosa de Deus. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir ao Senhor. Veja que nessa parte aqui, quando ele fala a respeito das nossas habilidades, ele já faz uma diferenciação. A primeira parte da forma é a formação espiritual. A formação espiritual nos fala a respeito de dons. Deus que dá os dons. A segunda parte da forma são as opções do coração. Cada um tem o coração inclinado para alguma coisa que gosta. Agora, hoje, a terceira parte da forma são os recursos pessoais. Os recursos pessoais são aqueles dons que até os que não servem a Deus têm. A pessoa nasce com aqueles talentos. Então, quando você encontra um cantor, uma artista, e essas pessoas que têm essas habilidades e que elas usam para o mundo, esses são os recursos naturais. São coisas que a pessoa nasce. No nascimento, a pessoa nasce com essas habilidades. Todos, o que ele está dizendo, todos têm esses recursos naturais também. E uma outra coisa que chama atenção aqui é essa última frase, que parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir ao Senhor. Aqueles que são pastores e que são líderes precisam conhecer as pessoas que fazem parte da sua igreja, precisam conhecer um pouco a respeito dos dons e a respeito dos recursos pessoais que as pessoas ali têm, para que possa colocar as pessoas disponibilizando os seus dons e talentos para aquilo que a igreja necessita, de forma que a igreja possa cumprir melhor e de maneira mais eficiente e mais rápida muitos dos seus projetos. Outro ponto: qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Paulo orienta: assim, quer vocês comam, quer bebam,
quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. A Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades que o Senhor usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas delas: capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidade para debates, desenho, embalsamamento, bordados, escultura, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, trabalhos em alvenaria, composição musical, produção de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantio, filosofia, maquinarias, invenções, carpintaria, navegação, vendas, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura e poesia. A Bíblia diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. O Senhor tem um lugar na igreja onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer diferença. Cabe a você achar esse lugar. Deus concede a algumas pessoas a habilidade de ganhar dinheiro. Moisés disse aos israelitas: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Pessoas com essa capacidade são boas em fazer prosperar os negócios, em fechar acordos ou vendas e em obter lucro. Se você possui habilidade para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Como? Primeiro, compreenda que sua habilidade provém de Deus e dê todo o crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou negócio para atender a necessidade de alguém e compartilhe sua fé com os que não creem. Terceiro, devolva ao menos o dízimo, 10% do lucro para Deus, como ato de adoração. Veja Deuteronômio capítulo 14, versículo 23, Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 11. Por fim, estabeleça para você mesmo a meta de ser um construtor do reino, não um construtor de riquezas. Explicarei isso melhor no capítulo 34. Outro ponto. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar suas habilidades. Ninguém mais pode assumi-las, porque ninguém mais possui a constituição exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que o Senhor supre você de tudo que é necessário para fazer a sua vontade. Hebreus capítulo 13, versículo 21. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, faça um autoexame minucioso, a fim de saber em que você é bom e identificar as coisas para as quais você não tem habilidade. Se Deus não lhe deu a capacidade de cantar bem, Ele não espera que você seja cantor de ópera. Ele jamais lhe pedirá que dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. No entanto, as habilidades que você efetivamente possui são um forte indício do que o Senhor quer que você faça. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Se você for bom em projetar, recrutar, desenhar ou organizar,
é seguro supor que os planos dele para sua vida incluem tal habilidade. De alguma forma, Deus não desperdiça a capacidade. Ele combina o nosso chamado com as nossas habilidades. As habilidades não foram concedidas apenas para que você as empregasse em sua profissão. O Senhor as concedeu para que você exercesse um ministério. Pedro disse: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Aqui tem uma frase de destaque, vamos colocar aqui no meio da tela. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Enquanto este livro estava sendo escrito, aproximadamente 7.000 pessoas usavam habilidades para o ministério na igreja Saddleback. Essa igreja Saddleback é a igreja que o pastor Rick Warren pastoreia, suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar, consertando carros recebidos em doação para que sejam por sua vez doados aos que necessitam, encontrando os melhores negócios para as aquisições da igreja, trabalhando com paisagismo, organizando arquivos, divulgando arte, elaborando programas, projetando prédios, fornecendo tratamento de saúde, preparando refeições, compondo músicas, ensinando música, escrevendo propostas de subvenções, treinando times, fazendo pesquisas para sermões ou traduzindo-os e realizando centenas de outras tarefas para que requerem especialização. Dizemos aos novos membros: não importa no que você é bom, você deve fazê-lo para a sua igreja. Forma, usando seu modo de ser. Então, aqui nós terminamos de ler a questão dos recursos pessoais. Agora, na letra forma, nós estamos na letra M, os modos de ser. Vamos lembrar que a letra F é a formação espiritual, que se refere a Deus, que dá a nós a formação espiritual, distribuindo dons para nós. A letra O do forma ali são as opções de interesse. Cada pessoa tem interesses diferentes. A letra R, nós acabamos de ler agora, são os recursos pessoais, que dizem respeito às habilidades. Agora nós estamos na letra M do forma, que é o modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a... Nossa, que número grande aqui. Deve ser 2 milhões, bilhões, 2 trilhões e 400 milhões de potência. Se você fosse escrever esse número com cada zero da espessura de 1 polegada, seria necessário uma tira de papel de 60.000 quilômetros. O que ele está dizendo é que é extremamente difícil encontrar uma pessoa na Terra que vai ser igual a você, ao modo de ser de você. Para que você tenha ideia do que isso significa, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passa de 10, seguido de 76 zeros, muito menor que as possibilidades de seu DNA. Sua singularidade é um fato científico da vida. Então aqui o pastor Rick Warren está dizendo: até a ciência já entendeu que cada pessoa é única.
Quando Deus o fez, ele quebrou o molde. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar em volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que gostam de diversificar. Fez os racionais e os emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras têm melhor desempenho em equipe. A Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12, versículo 6. A Bíblia apresenta provas suficientes de que Deus usa todos os tipos de personalidade. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidade entre os 12 discípulos, fica fácil entender a razão de alguns conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessários para equilibrar a igreja e dar-lhe sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos a versão feijão com arroz. Felizmente, as pessoas apresentam muito mais variedades. Seu modo de ser, isto é, a sua personalidade, influenciará de maneira direta a maneira e o lugar em que você usa as habilidades e os dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas diferentes. O marceneiro sabe que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira que de modo perpendicular a elas. De igual maneira, quando você é forçado a atuar de certo modo fora das características de seu temperamento, cria-se tensão e desconforto, e ainda se fazem necessárias quantidades extras de esforço e energia, sem falar que os melhores resultados não são atingidos. É por isso que imitar o ministério de alguém jamais produz resultados. Você não tem a personalidade da outra pessoa. Além do mais, Deus criou você para ser você mesmo. Você pode aprender com o exemplo de alguém, mas deve filtrar o que aprende por meio de sua forma. Temos hoje muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade, a fim de que você possa determinar como usá-la para Deus. Como num vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família do Senhor com intensidade e variedade, e também nos abençoa pessoalmente. Então aqui ele está falando, quando nós pintamos um vitral, uma figura nos vidros, nós olhamos para aquele vitral e vemos as cores e as luzes brilhando e sendo refletidas de forma diferente de acordo com cada cor, mas o que traz a beleza do vitral é o conjunto das cores que forma aquela pintura, aquela imagem. E ele está falando que é assim que nós somos também. Cada um tem a sua cor, cada um tem o seu padrão, mas todos em conjunto formam a igreja. E é agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Quando atua de forma coerente com a personalidade que Ele lhe deu, você se sente realizado, satisfeito e produtivo. Então aqui está a chave do porquê
Tantas pessoas estão insatisfeitas. Elas muitas vezes estão fazendo um trabalho, alguma coisa que elas não gostariam de fazer, que não corresponde às suas habilidades pessoais. Então aquilo torna mais difícil para a pessoa. Agora ele vai entrar na letra A, áreas de experiência. Então, voltando aqui, forma. O F é formação espiritual, os dons que Deus nos dá. O O são as opções de interesse. Cada um tem opções de interesses diferentes. O R são os recursos pessoais. As pessoas têm as suas habilidades quando nascem. O M, nós acabamos de ler agora, são os modos de ser de cada pessoa. Fala sobre as nossas personalidades. E agora o A fala sobre as áreas de experiência de cada um. Então aqui ele vai terminar essa questão da nossa forma, utilizando suas áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além de seu controle. Mas Deus permitiu que acontecessem para cumprir o propósito de sua formação. Veja Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiência de seu passado. Número 1, experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com a sua família? Número 2, experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas na escola? Número 3, experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Número 4, experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Número 5, experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? E número 6, experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria, as experiências dolorosas, que Deus mais usa a fim de prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que seu ministério mais significativo surja de sua dor mais significativa. Quem poderia testemunhar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down que outro casal cujo filho apresente as mesmas características? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra que alguém que tenha combatido o demônio do alcoolismo e alcançado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa trocada por uma amante que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. A Bíblia diz: Ele nos conforta em todas as nossas aflições, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Aqui ele colocou uma frase de destaque. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Prosseguindo, se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você gostaria de esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve, antes de tudo,
desejar compartilhá-las. Você precisa parar de encobri-las e deve admitir honestamente as faltas, os fracassos e os temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficiente. As pessoas são sempre mais encorajadas quando lhes contamos que a graça de Deus nos ajudou no momento de fraqueza do que quando fazemos alarde de nossa força. Paulo compreendeu essa verdade, por isso era honesto sobre seus acessos de depressão. Ele admitiu: eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos, e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte, e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. E ele nos ajudou mesmo, e nos salvou de uma morte terrível. Sim, e esperamos que ele faça assim sempre. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Se Paulo tivesse mantido em segredo esse momento de dúvida e depressão, milhões de pessoas jamais haveriam se beneficiado dela. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os outros. Aldous Huxley disse: experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. O que você fará com suas experiências? Não desperdice a dor, use-a para ajudar outros. Após analisar as 5 vias que Deus utiliza a fim de moldá-lo para o ministério, espero que você chegue a um profundo reconhecimento da soberania de Deus e obtenha uma ideia clara de como Ele o preparou para o propósito de servi-lo. Utilizar a sua forma é o segredo tanto da frutificação quanto da realização no ministério. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse de seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e de suas experiências. Quanto mais adequada a combinação, mais bem-sucedido você será. Ele colocou aqui essa frase de destaque: para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve, antes de tudo, desejar compartilhá-las. Encerramos aqui a leitura do dia 31 e vamos agora para as tarefas. Todo dia, você que está acompanhando sabe que tem 3 tarefas. Pensando sobre meu propósito de vida. A primeira tarefa é o tema para reflexão. Ninguém mais pode ser eu. Então, como nós lemos, tanto no dia 30 quanto hoje no dia 31, cada um de nós tem uma forma. A letra F de forma significa formação espiritual. Deus derramou dons sobre mim, sobre você, e Deus derrama dons variados na vida de cada uma das pessoas que está no seu ministério. A letra O de forma significa as opções de interesse. Cada um de nós tem interesses mais por alguns assuntos do que outros. Uns gostam mais de esportes, outros gostam mais de música, outros gostam mais de arquitetura, e essas opções de interesse fazem parte da nossa forma, de quem nós somos. Por exemplo, uma pessoa que gosta de arquitetura pode pregar para uma outra pessoa que também gosta de arquitetura, porque elas vão ter um assunto em comum, a arquitetura. Então a pessoa vai conseguir falar com a outra de maneira mais fácil. Depois da forma, nós temos a letra R, que vem de recursos pessoais. Cada pessoa tem habilidades diferentes. Nós nascemos com recursos pessoais diferentes.
Depois a letra M de forma significa os nossos modos de ser. Cada um tem uma personalidade diferente. E na palavra forma, a letra A significa as áreas de interesse. Cada pessoa, aliás, áreas de experiência. Cada pessoa passa por experiências diferentes. Mas como nós lemos, as experiências que nós passamos, principalmente as dolorosas, são as que mais nos podem usar para ajudar outras pessoas. E nós vimos que nós somos formados por 6 experiências: as experiências familiares, as experiências educacionais, as experiências, vamos voltar aqui, são as 6 aqui que ele falou: as experiências vocacionais, a nossa vocação, as experiências espirituais, são aqueles momentos que Deus nos permite sentir mais a glória e a presença dele, as experiências ministeriais, aquilo que nós já fizemos no ministério, e as experiências dolorosas. Todas essas experiências fazem parte daquilo que compõe a nossa forma. E essas 5 coisas, a formação espiritual, as opções de interesse, os nossos recursos pessoais, os nossos modos de ser e as nossas áreas de experiência, fazem com que nós sejamos únicos e totalmente diferentes uns dos outros. Por isso ninguém mais pode ser eu. Por isso tem pessoas que só podem ser alcançadas para o reino de Deus por intermédio da sua vida. Você é aquele que pode trazer a pessoa para Deus. A segunda tarefa aqui é um versículo para memorizar. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente. Veja, nós temos de usar as nossas experiências para nos ajudarmos mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A última tarefa é uma pergunta para meditar. Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer para a minha igreja? Pense a respeito dessa pergunta. Qual é a capacidade que Deus deu para você? Qual foi a experiência pessoal que Deus deu e que permite que você possa oferecer para a igreja? A graça e a paz de Jesus Cristo.